Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. 27 de março de 2020. Sexta-feira estamos aqui na presença de Deus, o Eterno, para que venhamos buscar força de Deus, buscar condição para podermos permanecermos na presença do Senhor, louvando o nome dEle. Engrandecido seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Eterno. Louva a Deus por mais um dia de vida. Louva a Deus por mais um dia de vida. Pai do Senhor Lília, Deus abençoe. Pai do Senhor irmã Solange, irmão Luiz, Deus abençoe. Pai do Senhor Melzinha, Deus abençoe. Jenny Kelly, Benjamin, mês-versário do Benjamin hoje, 7 meses para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela minha família, os meus filhos, Jenny Kelly, Elis Regina, Dylan Alvin, agregados, Luizinho, agregados, o Armandinho, né? Meus netinhos, Heitor, Helena e o Benjamin, que está fazendo mais um mês de vida hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, Sandrinha, foi a terceira hoje, hein? Quarta, né? Mas tá firme e forte aí. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Vocês estão todos bem? Tá tudo certinho? Estão precisando de alguma coisa? Estão passando alguma dificuldade? Avisa o pastor, tá bom? Eu sou servo de vocês, estou aqui, tá? Para poder ajudar no que for preciso que estiver no nosso alcance. Interceder e orar, já estamos orando pela vida de vocês, né? E eu tenho certeza que Deus tem estendido a mão dele para trazer livramento, né? Para o povo dele, para os meus irmãos, né? No qual eu tanto amo e que tanto estamos saudades, viu? Há demais, viu? Mas o Senhor sabe, tem um propósito em tudo isso, né? Louvado o nome do Senhor pelos feitos dele nas nossas vidas, pelo cuidado dele nas nossas vidas, né? Engrandecido seja Cristo, Espírito Santo do Senhor agindo nas nossas vidas, nos dando força, né? Sexta-feira, final de semana está chegando, muitas pessoas estão, né, já sentindo o efeito do confinamento, né? Ficar junto, dificuldade às vezes, né, de estar toda hora perto, né? Mas, né, com os parentes, filhos, tem alguns que têm bastante filho, pode estar brigando, né? Mas isso é normal e natural, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Gabriel, Deus abençoe, hein? Quem sabendo você tá querendo me imitar, viu? Você fica esperto, hein, que eu te pego, hein? Fica ligeiro, hein? Eu sou bravo, hein? Deus abençoe, viu? Você e toda a sua família, viu, querido? Em nome de Jesus. Nós vamos intensificar oração, intercessão. Vamos intensificar, né? Leitura da palavra, ministração da palavra, examinar as escrituras, recebendo de Deus para poder estar passando para os irmãos, nos dispondo a ser canal de bênção, né? De direção, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, a nação onde não há profecia, não há palavra, o povo perece, mas o rei que escuta conselhos de homens e de mulheres de Deus, a nação prospera. Aleluia. Vocês já ouviram esse provérbio? Depois eu vou achar aqui, eu vou pôr aqui, tá bom? Porque é importantíssimo entendermos o cuidado de Deus, né? E só vamos suportar isso, né, com a nossa vida espiritual, né, ajustada com o Senhor, porque através da fé, eu creio que isso vai passar. Amém, queridos? Através da fé que eu tenho no Senhor, através da fé que você tem no Senhor, nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades, porque não posso ser
irresponsável para dizer assim, não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. As coisas estão difíceis sim, né? A adversidade chegou, o dia mau chegou para algumas pessoas, mas nós estamos debaixo da bênção do Senhor, né? Nós estamos na gozem de Deus, né? E eu tenho certeza que grandes livramentos o Senhor, Ele está liberando, né? Para minha vida, para minha família, para a tua vida, para a tua família, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Recebe aí, viu? Em nome de Jesus, proteção divina. Aleluia. Instrução do Senhor através da palavra, que é ministrada com todo amor, com todo carinho, com toda responsabilidade. Temos que ser responsável para ministrar a palavra, porque nós estamos aqui sendo boca de Deus. Não podemos vir aqui e falar qualquer coisa que vem na nossa mente, um achismo, não. Eu tenho que trazer a palavra do eterno, aquela que é viva, aquela que é verdadeira, aquela que não volta vazia. Tem palavras aí que estão caindo no chão, estão falando, está caindo no chão. Ela não está rodando, agindo, né? Ela fazendo aquilo no qual ela foi lançada, né? Ela cai no chão. Aí, né? A pandemia vai acabar segunda-feira. A pandemia vai acabar terça-feira, quarta-feira. Aí passou segunda, terça, quarta, que o negócio está só aumentando. Nós estamos aqui pregando com responsabilidade, dizendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está agindo na vida das pessoas, que o Senhor está dando oportunidade. Nós estamos ministrando. E se o Senhor falar uma data para a gente vai pedir várias confirmações para trazer a informação direita para os irmãos, sabe? Que tem de fake news aí nas reportagens da televisão, e que tem de fake news em profecia que está acontecendo aí também, que é um negócio que me causa até vergonha, queridos, né? Eu, como pastor, pregador da palavra, que busco, né, estar trazendo direção de Deus, então temos que ter cuidado, né? Várias lives estão acontecendo, pregações, cultos online, todos os cultos agora estão sendo online, né? E homens e mulheres de Deus responsáveis estão ministrando a palavra, mas tem alguns aí, irmãos, que temos que ter cuidado. Então eu peço para você, abra o teu olho, viu? Coloca aquele colírio lá espiritual que fala lá em Apocalipse, para que você possa ver, né? Pede para o Senhor abrir seu entendimento, né? Abrir seu ouvido para que, né, você venha ouvir, ser direcionado àquilo que Deus quer que a gente faça, né? Que a gente acredite. Porque a Bíblia diz assim, que nos finais dos tempos, ou nesse começo, nos princípios das dores, se levantariam falsos profetas, né? Dizendo, o Senhor está aqui, o Senhor está acolá. Aí Jesus fala assim, não acredita não, viu? Primeiro vai ter que vir muita coisa primeiro, para depois chegar ao fim. Não é verdade? Não é assim que está escrito no Evangelho? Primeiro tem que acontecer várias coisas, para depois chegar ao fim. Então nós estamos nos princípios das dores, né? As dificuldades que vão acontecer. Patio Tamires, pastor Weber, Deus abençoe, viu? Patio Delcinho, Deus abençoe. Importante entendermos isso, tá? Não seja ingênuo de acreditar em tudo que você ouve, não, né? Temos que ver a conduta. Da mesma forma que estão analisando as fontes das informações que chegam no noticiário, nós temos que analisar também, né? A conduta do pastor, do pregador, se realmente é uma pessoa que é digno de respeito, manuseia bem a palavra, é um obreiro de valor, né? Agora não vai acreditar em todo mundo que chega, não manda áudio, assim diz o Senhor, né? E começa a falar em língua estranha. Nós já repreendemos demônio de pessoa que estava falando língua estranha. A língua era bem estranha mesmo. E repreendemos um demônio que estava na pessoa, é engano. Temos que ser sensível ao Espírito Santo, entendeu, irmãos? Eu passo isso com todo temor, porque eu sou seu pastor, viu? Eu tenho que zelar pelas minhas ovelhas, né? Eu tenho que cuidar das minhas ovelhas,
né? Ah, pastor, eu não sou sua ovelha não, mas eu te amo também, eu estou passando essa mensagem para você, você que está me ouvindo, né? Não vai levando por qualquer vento de doutrina não, achando que, né, aquilo lá é real, né? Talvez Deus não mandou falar, e Deus ainda vai tratar com a pessoa, né? Deus ainda vai tratar, então é perigoso, né? Seja direcionado, né? Não querendo me promover aqui não, mas as pessoas nos conhecem, sabem que somos responsáveis, que a nossa conduta ela caminha com aquilo que a gente prega, caminha com aquilo que a gente ensina. Então é importante isso, porque, irmãos, já vimos pessoas saindo do Facebook aí, porque é a chuva de coisa que tá tendo aí, né? Então é complicado, temos que ter cuidado. A pessoa profetizar na vida da outra, se você vai, né, conseguir varar, passar do outro lado nessa tempestade e dar a volta por cima, é uma coisa. Agora você fala, né, vai acontecer isso na tua casa, na tua vida, não sei o que, e tal dia, é perigoso, né? Vai ser dessa maneira. Temos que ter cuidado. Então, o Espírito Santo está me inspirando a estar trazendo isso para os irmãos nessa tarde, amém, queridos? Vamos ter prudência, tá bom? Vamos ter ótica espiritual, sabe? Agora não é momento de achar que tudo está resolvido. Tem um processo, irmãos. O processo, né, do vírus chegar até a nossa nação. O processo de primeiro impacto, primeiro contato, né, das autoridades. As mudanças sendo feitas, né? O começo do embate, de que forma, quais as ferramentas, quais as munições. Depois, né, ainda tem a questão, né, social, tem a questão psicológica, emocional, porque é um tempo de confinamento, irmãos. Você ficar uma semana até que é fácil. Agora, passando uma semana, as coisas começam, a cabeça começa, né, ficar pensando em várias coisas, recebendo várias informações. Aquilo acaba trazendo mal, né? Acaba sendo tóxico, né? Temos que ter cuidado, buscar sempre a presença do Senhor, homens responsáveis, homens de Deus, né? Assistir as coisas que são, né, devidas para o momento, né? Não se encha de informação não, porque às vezes, né, pode até trazer um mal-estar, porque há muita divergência entre repórteres e notícias. Então temos que ter cuidado. Então, assim, isso pode trazer um mal-estar para você, pode ser tóxico para você. Então tenha cuidado, né? Se policie, vai conversar com alguém, traz uma palavra de esperança, de amor, de cuidado, né? Para que possamos, né, sempre ser canal de bênção na vida das pessoas. Estão entendendo? É importantíssimo isso. É importantíssimo a gente ser responsável nesse momento, porque tá tendo um ataque, irmãos. Além do vírus, tá tendo um ataque. Eu sei, porque ontem eu senti, na hora que eu estava orando à meia-noite, um ataque psicológico, um ataque na emoção das pessoas. Eu senti ontem de uma forma tão forte, né? E eu não sou de chorar não, irmãos, mas eu estava conversando com uma pessoa hoje, sabe? E eu sentindo, né, tendo a sensibilidade da dificuldade, sabe? Eu comecei até a chorar, mas ninguém viu, né? A pastora não viu, mas assim, não por emoção, mas eu sentindo, né, a pressão que tá. É uma pressão. Então temos que ter cuidado durante esse período, se apegar a Deus, se apegar, pedir direção do Espírito Santo, se unir, evitar algumas coisas, alguns sites, algumas pessoas tóxicas. Tem pessoas tóxicas durante esse período, sabe? Que não alivia não. Ela, sabe, vai jogando um monte de coisa, acaba trazendo mal-estar. Evite. Você é inteligente, você sabe quem você pode conversar ou que não, né? Tem pessoa que você fala, puxa vida, a pessoa liga, ela fala
Nossa, é perigoso. Tenham cuidado. Nós estamos aqui para servir você, trazer uma palavra de bênção, uma orientação do próprio Deus sobre a tua vida, viu? Nós estamos aqui para te ajudar a você ficar com o corpo saudável e com a sua mente saudável também, né? O seu espírito, né, nutrido através da palavra, né? Que o seu corpo seja saudável e a sua mente também saudável, né? Eu consegui sentir isso ontem, irmãos, meia-noite, na hora que eu estava orando, né? Tive uma sensibilidade. Nossa, é muito forte, irmãos, que muitas pessoas estão passando. Não critique ninguém não, tá? Vou te ensinar, não critique. Você não sabe o que a outra pessoa está passando, né? Você não sabe qual que é a dificuldade da pessoa. Talvez só a pessoa e Deus sabe o que ela está passando. Só a pessoa e Deus que sabe o que ela está passando. Às vezes entramos numa linha de julgamento. Agora não é momento. E nunca foi, né? Você não é juiz de ninguém, eu não sou juiz de ninguém. Mas, irmãos, é momento da gente, sabe? A gente se unir. Se unir bastante. Ajudar o seu próximo. Você já ligou pro seu irmão hoje? Você já mandou uma mensagem? Né? Às vezes, né? O pastor põe lá um bondinho, a paz do Senhor lá. Às vezes até a mim vocês não respondem. Responde, seu irmão. Eu também preciso de vocês e eu também amo vocês. Dá um joinha pro pastor, pra pastora, né? Um bom dia com Jesus, né? Porque precisamos que, sabe? Nós estamos no pelotão da frente. Retaliação já está acontecendo. Mas nós estamos aqui, firme para poder ajudar vocês, né? Firme, para não deixar o inimigo, sabe, aprisionar vocês. O inimigo não ter poder sobre a mente. Que a nossa mente, eu sempre disse, é o nosso quarto de guerra. É aqui, tem batalhas que ninguém vai ficar sabendo, só você e Deus. Que são travadas aqui, ó. E reflete aqui, ó, no corpo. Reflete no ânimo, né? No humor, reflete. E principalmente na confiança em Deus, né? Mas não sou eu que vou pregar não, já falei bastante, né? Pastora Lígia que vai pregar, porque fizeram um hashtag pra ela aí. Eu falei hashtag, hashtag pastora prega de novo. E hoje ela, para a glória de Deus, né? Ela tá aqui. Ela tá passando um pouquinho mal hoje, viu, irmãos? Quando poder ajudar ela em oração. Ela não tá me sentindo muito bem, não. Nós vamos orar e repreender todo o mal da vida dela. Que ela possa ser canal de bênção. Ela tá passando mal na parte física, né? Não é psicológico nem espiritual, não, físico. Mas sabemos, né, que isso dá uma bala, né? E ontem eu também não estava muito bem, mas hoje já estou firme e forte com Jesus. Amém? Vamos orar? Quem tem fé para orar comigo aqui, para a gente apresentar esse momento ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia na tua presença, mais um dia fazendo a tua obra, Senhor, mesmo que seja, Senhor, dos nossos lares. Sim, mais um dia, Pai, fazendo, ó Pai, com que pessoas venham a ser alcançadas, que a sua palavra, Senhor, venha chegar, Senhor, aos ouvidos, ó Senhor, daqueles que precisam, que estão dispostos, ó Pai, a ouvir a tua direção. Fortalece-nos, Senhor, nesse momento. Consagramos, Senhor, o ambiente. Apresentamos as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo, sacrifício racional, apresentando um culto racional ao Senhor nessa tarde, Senhor. Do dia 27 de março de 2020, Senhor. Ó Pai, às 15 horas e 25 minutos. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida da pastora Lígia. Usa ela com poder e autoridade através da ministração da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, através da tua serva. Usa ela, Senhor, com autoridade, com poder, ó Pai, nessa noite. E que o seu nome venha a ser glorificado, exaltado, Senhor, na vida, ó Pai, nos nossos irmãos, ó Pai, das nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Conto com os irmãos para ação missionária, tá? Conto com vocês para divulgar, para vocês apresentar esse vídeo, né? Que já vai daqui, já vai direto para o YouTube. Você pode passar
para as pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, né? O parente, você cumprimenta, né? Fala, pergunta como é que tá. Eu queria passar para você essa pregação. Associe, porque todas as pregações o Senhor está dando uma direção, talvez você vai conseguir achar, né? A pregação para uma pessoa, aquilo que ela está precisando ouvir. Você pode mandar, você pode pedir essa inteligência para o Senhor. Senhor, eu posso usar essa pregação do pastor hoje, que ele falou sobre as viúvas, para quem? Aí eu mando. Pastor, o Senhor, eu posso usar a pregação que a pastora falou sobre os obreiros, né, valentes. Eu vou mandar para quem? Sobre aqueles que estavam presos, Pai, Paulo e Silas, os que estão encarcerados. Como é que eu posso mandar? Peça essa direção para o Senhor, aí você vai fazer uma obra missionária. E com certeza, queridos, o galadão vem do céu, viu? Louvado o nome do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que estão chegando aí, evangelista Silvia, né, irmão João e, né, vários outros irmãos que estão aí. E vamos aí, né? Vamos fazer com que a obra continue, né? Deus, Ele conta conosco, nós somos corpo de Cristo, viu? Deus conta comigo, com a pastora, e conta com os irmãos, com você, para que a obra do Senhor ela venha, ela continuar, porque, né, oramos, né, para o dono da seara mandar mais ceifeiros, nós somos ceifeiros, viu? Pode até mandar para agregar com a gente, mas nós já estamos aqui na posição. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, viu? Pela tua saúde, pela tua confiança e fé no Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Lígia agora. Meu dedão aí. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe nossa tarde com Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, né? Nós pedimos licença para entrar dentro da tua casa. E que nessa noite, que nessa tarde, né, caia por terra todo impedimento, todas as barreiras, né, como a evangelista Cibele colocou ali, né, as perguntinhas que a gente ouve durante o dia, né. Todo dia tem live, glórias a Deus que todo dia tem live, porque antes não tinha, porque antes nós estávamos livres, né. Antigamente, há um tempo atrás, a gente estava com a igreja aberta, então tinha ali os seus dias de culto. Então hoje nós estamos nos sentindo presos. O nosso corpo está preso, mas a nossa mente, a nossa boca está livre para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E como isso tem sido bom, como isso tem sido maravilhoso para as nossas vidas, como tem sido maravilhoso para a minha vida, como que tem feito bem para a minha saúde espiritual, principalmente. Eu precisava disso, eu estava carente disso, e hoje eu posso... É verdade, Jenny, ela é gatona mesmo. É a Silvia que colocou um gatinho ali. A Jenny colocou aqui em cima. O que ela colocou? obrigada. Então eu vejo, irmãos, quanto que isso é importante para mim, como que tem sido maravilhoso para mim. Você não tem noção das coisas que Deus está fazendo aqui dentro da minha vida, dentro de mim. Você não consegue imaginar como que isso tem sido vitamina para os meus ossos. E eu quero convidar você também que está assistindo, né, essa live, esse culto da tarde, que se o Senhor colocar uma palavra no seu coração e você quiser participar aqui com a gente, você é mais do que convidado. Se você não puder vir aqui e falar assim, pastor, eu posso fazer a live da minha casa? Pode fazer também, vai ser bênção, né? Porque às vezes vocês estão enjoados de ficar ouvindo só eu e o pastor pregar. E às vezes Deus está dando palavra para você, eu creio que Deus está dando palavra para você. Eu até coloquei ontem no meu status que não era para as pessoas que são portadoras do evangelho, pessoas que ministram o evangelho, ficar em quarentena. A nossa obrigação é ir avante, coloca versículos, coloca um pedacinho de pega um versículo que Deus te der e coloca ali, ó, no seu status, evangeliza, prega. Tô vendo alguns jovens que têm se calado, têm se fechado para esse momento. Parece que tá de quarentena, tá confinado, mas para outras coisas não. Quero chamar a atenção dos jovens. Deus conta com você também. E essa palavra que nós vamos aqui falar hoje aqui
é algo que o Senhor tá me dando a oportunidade de estar falando dela de novo, né? Porque ontem eu comecei a falar sobre ela, inclusive eu tive que ouvir de novo para ver aonde eu parei, mas eu não vou continuar da onde eu parei, eu vou começar ela de novo, né? Porque tem alguns irmãos que não esteve na live, pra gente colocar também depois esse vídeo lá no YouTube, tem que estar completo, né? Não posso começar da onde eu parei. Então eu vou começar aqui com os irmãos em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, uma palavra bastante conhecida. Ontem, quando a live ficou muda, né, eu recebi uma ligação na hora, eu tenho um gravador aqui, e um gravador de chamadas, e quando eu recebi a ligação, que era do WhatsApp, eu fui desligar a ligação, mas continuou fazendo a gravação, por isso que ficou mudo, o gravador de chamadas, ele ativou, aí tudo que eu tava falando com vocês estava indo pro gravador. Aí eu comecei a ver aqui, subindo aqui, falando que tava mudo, eu fui, desliguei, daí voltamos na live, mas não sei o que aconteceu, as pessoas não estavam conseguindo entrar, né? Mas hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Deus tem nos preparado. Tô aqui com um incômodo no estômago, mas eu creio que até o terminar dessa mensagem, o Senhor também já vai ter entrado com providência sobre a minha vida. Que você possa dobrar o seu pensamento ao Senhor agora. Dobrar teu coração, teu pensamento, elevar, né? O seu pensamento ao Senhor nessa tarde. O pastor tá aqui me corrigindo aqui. Dobrar o pensamento, né? Como se tivesse como dobrar, né? Mas elevar o seu pensamento ao Senhor. E peça para que o Espírito Santo fale com você. Peça para que eu seja um canal nas mãos do Senhor agora, nessa tarde, para falar com você. E para falar comigo também. Senhor, nós queremos te louvar nessa tarde, Senhor. Engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço a ti, Espírito Santo. Aleluia, que o Senhor venha nos envolver, Senhor, através da tua palavra, Senhor, nessa tarde. Entre em nosso coração, Senhor. Abra os nossos ouvidos para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, a tua direção. E assim, Senhor Deus, sermos abençoados pela tua palavra, que nos traz vida, cura e direção. Entra nos nossos lares, Senhor. Entra, Senhor Deus, no meio da nossa família, Senhor. E opera com as tuas mãos poderosas, Senhor. Assim nós te louvamos nessa tarde e te convidamos. Fica conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra então está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Foi essa palavra que eu dei início ontem, irmãos. Uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, que diz que Jesus, ele estava, antes dele chegar ali, naquela situação, antes dele chegar até aquele mar, a palavra vai dizer que Jesus está trabalhando, que Jesus está operando, que Jesus está fazendo milagres, que Jesus está realizando a obra do Pai. E quando Jesus vai até a beira desse mar, desse lago, que alguns chamam de mar, outros chamam de lago, não se atente para isso, não se preocupe com isso. A palavra vai nos dizer, irmãos, que a multidão, ela está ali atrás de Jesus. E quando Jesus vê que a multidão está ali querendo oprimir, ele vai até junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos junto à praia. E quando ele vê esse barco, ele também observa que os pescadores já estão descendo desse barco e estão lavando as redes, significando que a pesca já havia terminado, significando que o trabalho feito durante a noite, durante a calada da noite, já tinha
se dado por encerrado. Então Jesus pede para entrar no barco e escolhe o barco de Simão. E ali Jesus entra dentro daquele barco, pede para se distanciar um pouco ali da terra, para falar com a multidão, para ensinar a multidão. Algumas traduções diz que Jesus está pregando ali do barco. A minha tradução diz que Jesus está ensinando. E Jesus começa a falar com a multidão. Observe que o barco que Jesus está é o barco de Pedro, de Simão Pedro. E Simão está ali também, com os ouvidos atentos ao que Jesus está falando, ao que Jesus está ensinando. Pedro fica em silêncio, somente ouvindo e vendo como Jesus está fazendo, o que Jesus está falando. Quando Jesus termina de falar, irmãos, quando Jesus termina de orientar, quando Jesus termina de ensinar, irmãos, ele pede para Pedro ir mais ao fundo. Ele pede para Pedro ir para as águas mais fundas, mais profundas. Porque Jesus agora vai tratar diretamente com Pedro. Agora já não é mais a multidão. Agora a multidão sai de cena. Espera aí que tá acontecendo algo aqui. Amém? Você quer uma folha, pastor? A multidão sai de cena, irmãos. E agora Jesus vai falar só com Pedro. Deixa eu tirar uma folha pro pastor aqui, senão eu perco a linha do raciocínio. Jesus agora, irmãos, ele vai falar com Pedro. Ele pede para que eles vão mais distante, vão a águas mais profundas. Jesus pede para ir para o fundo. E Pedro somente obedece ao que Jesus está falando. E Jesus fala, vamos aqui no versículo 4. E quando acabou de falar com a multidão, quando acabou de ensinar, disse Simão, faze-te ao mar ao alto e lançai as vossas redes para pescar. Observe, Jesus não está falando só com Pedro. Jesus está falando com outros que estão lá também. Lançai as vossas redes. Não tinha só Pedro ali. Tinha outras pessoas junto com ele. Não era apenas uma rede. Era outras redes também. No mínimo 2, porque ele usa o plural. Lançai as vossas redes. E a gente sabe que uma pessoa só não é possível lançar a rede sozinha. Então, irmãos, Jesus pega e fala para eles, lançai as vossas redes para pescar. Pedro agora, irmãos, ele vai dizer, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Irmãos, observe aqui. Pedro está dizendo que sobre a palavra de Jesus, ele vai lançar a rede. Ele não está dizendo, nós lançaremos a rede. Está dizendo, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Lançarei a rede. Ele não diz lançaremos a rede. Sobre a tua palavra. Que palavra, irmãos? Sobre aquilo que Jesus estava falando no barco. Sobre aquilo que Jesus estava ensinando no barco. Não só naquele momento que Jesus falou para Pedro, lança a rede. Pedro estava dentro do barco. Pedro estava ouvindo o que Jesus estava falando. Irmãos, observe. Pedro já tinha passado a noite inteira em claro tentando pescar. Ele não conseguiu pegar peixe algum. Ele fala para Jesus, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Ele está dizendo que ele não apanhou. Ele está dizendo que quem estava com ele também não pegou nada. Ele está dizendo que ele passou a noite toda
tentando trabalhar, tentando trazer um sustento ou tentando trazer aquele alimento para servir para que ele fosse comercializar depois. Ele não tinha conseguido nada. Pedro já estava cansado, já tinha trabalhado. Porque, irmãos, observe, quando nós passamos a noite assistindo um filme legal, quando nós passamos a noite com amigos, rindo, nos alegrando, parece que a noite não fica pesada. Parece que a noite não fica desagradável. Mas eles estão ali num propósito. O propósito era pegar peixes. Eles já estavam nervosos, porque quando você tenta fazer algo e não dá certo, irmãos, não tem como você ficar calmo. Quando você tenta fazer alguma coisa e não dá certo, principalmente quando você está trabalhando, você tem a responsabilidade de um setor, você tem a responsabilidade de que aquelas coisas caminhem perfeitamente. Quando não dá certo, porque eles saíam de casa e todas as vezes que eles voltavam, eles traziam peixe. Dessa vez, eles não vão levar nada. Eles já tinham terminado o trabalho, já tinham lavado as redes, agora é hora de ir embora. Agora é hora de descansar, esperar escurecer para buscar novamente recurso. Jesus entra naquele barco, talvez Pedro, a Bíblia não vai dizer isso, mas nós vamos conjecturar. Se fosse eu, como coloquei ontem, se fosse eu, se o barco fosse meu, se eu tivesse passado a noite clara, tentando pescar, tentando fazer uma coisa que não deu certa, a minha vontade é ser de ir embora para casa, descansar, relaxar, porque provavelmente estaria estressado. Já saí para pescar com varinha. E sei que é estressante quando você não pega nada. E eles não estavam acostumados com isso. Eles eram pescadores, eles eram homens de negócios. Eles tinham recurso, irmãos. Eles tinham barco, eles tinham a rede, eles tinham funcionário. Mas o principal eles não tinham, que era o peixe. Não adiantava eles terem o barco, não adiantava eles terem funcionários se eles não tivessem o peixe. Não adiantava. E Jesus sabia disso. Genezaré, irmãos, é um lugar onde Jesus realizou muitos milagres. Genezaré é um lugar que Jesus alimentou a multidão. Lembra daquela passagem que diz que o Senhor alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Acontecia ali, em volta de onde eles estavam. Ali era um lugar de alimentação, ali era um lugar de providência de Deus. Ali era um lugar abençoado. Essa passagem você vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 15. A multiplicação dos pães e peixes. Genezaré é um lugar onde se vivenciava um milagre, quando Jesus estava presente. Jesus estava presente naquele momento em que a pesca tinha dado errado. Para eles já era o fim, já tinha amanhecido. Ninguém pesca de manhã porque as águas ficam claras. Os peixes fogem. Jesus, irmãos, anda por cima das águas, também ali, em Genezaré, lugar onde que Deus se manifesta em meio à tempestade. A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25, que Jesus anda por sobre as águas. E esse mesmo Pedro que está ali, irmãos, dentro daquele barco, é o mesmo Pedro que vai pedir para Jesus deixar ele também andar. Ele vai falar para Jesus: deixa eu ir até ti. E Jesus vai dizer para ele: venha. É nesse mesmo lugar que Jesus quer operar um grande milagre, também na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro diz: sobre a tua palavra, sobre tudo que o Senhor ensinou, sobre tudo que o Senhor falou, sobre tudo que eu ouvi, eu vou lançar as redes. Eu vou lançar a rede. Ele lança a rede, irmãos. O milagre, ele é tão grande, irmãos. O milagre, ele é tão grande que a Bíblia diz que eles vão ter que chamar outro barco para estar ajudando eles a tirarem aquela quantidade de peixes das águas, porque são muitos peixes. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é que Pedro, ele, por ser um homem de negócios, ele tinha bens, mas ele não tinha o peixe que ele precisava.
para gerar lucros. Faltava algo para ele naquele momento. Faltava o peixe. Mas Jesus entrou dentro daquele barco para falar com a multidão, para ensinar a multidão através da sua palavra. E ele operou um milagre na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus cura a sogra de Pedro. Verdade, Deus. Com uma enfermidade, irmãos, que naquele tempo poderia ser considerado como a malária. A Bíblia diz que ela está acometida de uma febre, que aquela mulher está acamada. Estava com vírus. Tinha algum vírus, algum mal sobre a vida daquela mulher. Mas Jesus entra na casa dela. E Jesus toca nela e Jesus faz um milagre na vida dela. A enfermidade se cessa. Quando as pessoas eram curadas naquele tempo, quando havia essa peste que circulava lá, que a febre matava as pessoas, e por isso que eles, alguns estudos dizem que poderia ser a malária, as pessoas demoravam 2 dias, quando elas estavam se recuperando, para se levantar. Jesus entrou lá e mudou toda a história dela. Jesus curou ela imediatamente. A Bíblia vai dizer que aquela mulher vai se levantar e vai começar a servir. E sabe o que é interessante, irmãos? Que Jesus entra lá, dentro daquele barco, realiza um milagre na vida de Pedro, de Simão. Só que Jesus vai chamar Pedro. Jesus vai dizer para ele que é para ele seguir Jesus. O que nós queremos e o que nós precisamos. Pedro queria muito os peixes. Estava cansado, estava frustrado. Mas quando Jesus chama ele, porque vai fazer dele um pescador de almas, ele larga os peixes. Ele larga aquilo que ele queria. Porque quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando, Jesus estava olhando para dentro do coração de Pedro. Sabia que no coração dele havia uma frustração. Sabia que no coração dele havia uma tristeza. Sabia que no coração dele havia um cansaço. Jesus conhecia a necessidade dele. Observe que antes de Jesus entrar no barco, Jesus já estava falando com a multidão. Tinha uma multidão já acompanhando Jesus já de longe. E quando Jesus está com a multidão, Pedro e seus funcionários, seus sócios, eles estão lá tentando pescar e eles não conseguem. Quando Jesus chega e observa o barco, vê que eles já tinham terminado o seu trabalho, aí Jesus entra. Porque aquilo que o homem pode fazer, aquilo que é possível para o homem fazer, o homem faz. Ali já não era mais possível nada, não tinha mais o que ser feito. Eles já tinham desistido da pesca. Tinha amanhecido, não era mais possível. Mas Jesus entrou naquele barco, irmãos. Aleluia. Jesus falava com a multidão. Aleluia. Jesus ensinava. Jesus estava ensinando Pedro. Jesus estava ensinando Pedro e ele aprendeu. Porque ele disse: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Irmãos, muitos estavam ali com ele. Muitos estavam junto com ele ali no barco. Muitos irmãos estavam com Pedro ali. E quando eles estavam ali também, eles também precisavam de um milagre. Eles não, quando Jesus entrou no barco, não ficou só Pedro ali. Os outros não saíram do barco, os outros continuaram ali dentro do barco. Observe que não é só Pedro que está sendo frustrado. Aqueles que estavam junto com Pedro também estavam frustrados, também não tinham pego nada. Não iam poder comercializar os seus peixes, não iam poder levar peixe para casa.
Porque Pedro está dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Observe, eles não pegaram nenhum peixinho, senão ele teria dito: ó aqui, Senhor, nós só pegamos esse peixinho aqui. Ainda se eles tivessem apresentado alguma coisa para Jesus, Jesus poderia ter feito a multiplicação sobre aquilo que eles tinham. Ainda que eles aparecessem lá com um peixinho apenas, Jesus poderia ter feito a transformação e ter feito o milagre como fez quando aquela multidão estava faminta, ouvindo a Jesus há tanto tempo. E alguém com 2 peixes. E foi possível alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Se eles tivessem apresentado um peixinho, Jesus poderia ter feito um milagre, mas eles não apresentaram nada. Eles não apresentaram nada, eles não tinham nada. Mas a partir daquele momento as coisas começam a mudar. Porque eles não tinham nada para apresentar, mas agora eles têm algo para apresentar. A palavra que eles aprenderam. Sob a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Porque ainda que você não tenha nada, ainda que esteja te faltando tudo, se você tiver a palavra, se você guardar a palavra, se você entender a palavra, se você crer na palavra, Jesus pode operar um grande milagre. Aleluia! Eu creio, Jesus. Eles não tinham nada, mas naquele momento a palavra chegou até eles. Naquele momento a palavra se fez tudo para eles, que estavam já cansados de ter trabalhado a noite toda. A palavra chegou, agora eles tinham algo. Eles tinham, além da palavra, Jesus no barco. Porque Jesus não falou para eles: vai lá, me deixa na terra e volta aqui e pesca. Não, Jesus falou para eles: me leva para o fundo, me leva junto com vocês. Você tem que andar com a palavra e com Jesus. Como o pastor disse aqui, são tantas coisas em que acreditar. Acredita na palavra, acredita em Jesus. Porque muitos usam da palavra, distorcem a palavra. Quando distorcem a palavra, Jesus não está na palavra. Jesus está com eles, irmão, naquela situação. Jesus está com eles naquela dificuldade. Mas observe que Jesus está mostrando para ele que o importante não era só o peixe. Porque o peixe ia servir para ele comercializar, para ele comer. Igual tem uma palavra que diz, né? Que a gente come e depois sai pelo ventre. Depois ele ia ter que voltar lá para pescar de novo. Jesus vai falar para ele: me segue. E ele vai deixar todos os peixes. Vamos acompanhar? Respondendo Simão, disse-lhes: mestre, no versículo 5: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Não posso tirar o olho da palavra, não, que eu me perco. Achei. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Irmãos, quando Pedro vê o milagre que Jesus fez, ele olha para dentro dele e diz:
eu não posso ter esse homem aqui comigo. Porque eu sou pecador, ele precisa ser ausentado daqui. Porque eu sou pecador. Eu sou alguém que passou por uma noite frustrada. Eu sou alguém que passei por uma noite talvez xingando, desacreditando. Eu sou alguém que passei a noite aqui murmurando, reclamando. Sou alguém que passei a noite inteira resmungando porque as coisas não estavam dando certo. Ausenta-te de mim, Senhor. Talvez Pedro, quando viu aquela quantidade de peixe, viu Deus realizando e viu Jesus ali realizando um grande milagre, talvez ele olhou para a noite dele e disse: meu Deus, esse homem santo que está aqui no meio de nós. E eu pensei tantas coisas erradas, eu xinguei, eu murmurei, eu falei tantas coisas quando as coisas não estavam dando certo. Ausenta-te de mim. E aí Jesus, que conhece o coração, ele vai dizer: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Todos que estavam, irmãos, no barco, no mesmo barco, eles viram que para eles o peixe era bom, mas não era o que eles precisavam. O peixe era para comércio. Eles precisavam era de Jesus. Eles vão largar tudo aquilo que Jesus deu para eles, porque era o que o coração deles queriam. A frustração que estava no coração deles, porque eles não conseguiram nada, Jesus deu para eles. Mas está dizendo lá no versículo 11: e levando os barcos para a terra, os dois barcos, porque quando os peixes começaram a chegar, eles tiveram que fazer sinal para o outro barco vir. Eles deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Porque aquilo não era o importante para eles. Era o que eles precisavam naquele momento, mas não era importante. Então Jesus, irmãos, entrou no barco. Pronto, voltamos. Pedro creu na palavra, irmãos. Que Jesus entrou no barco, ensinou e levou uma palavra que mudou o coração de Pedro. Quando Jesus chega, quando Jesus entra, igual está entrando aí no teu lar, igual está entrando aí na tua casa, que traz palavra, ele muda o cenário. Ele muda a história. O peixe não era importante. O importante era a palavra, que Pedro não tinha. Quando ele reconhece que Jesus é alguém especial, é alguém diferente. Quando ele vê que Jesus é um profeta, o medo toma conta dele. Faz ele olhar para quem ele era. E ele diz: se eu continuar aqui, se eu continuar fazendo essas coisas, eu posso errar de novo. Porque Jesus estava ali ensinando alguma coisa. E o que Jesus estava ensinando para eles, o que Jesus estava falando para quem estava fora do barco, chegou próximo ao ouvido de Pedro. O que Jesus estava ensinando fez Pedro ter uma atitude. O que Jesus estava ensinando fez com que Pedro decidisse largar a pesca. Porque Jesus falou para ele: de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. Jesus não perguntou para ele: você quer ser pescador de homens? Não, Jesus falou para ele: agora você vai ser pescador de homens, de almas. Porque o que Jesus estava ensinando para quem estava fora do barco, ele também estava ensinando para quem estava dentro do barco. O que Jesus está nos ensinando, que nós
Nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos obedecer a tua palavra, crer na tua palavra. Sobre a palavra dele, lançar a rede. Sobre a palavra dele, não desistir, confiar. Sobre a palavra dele, andar com ele, caminhar com ele. Irmão, que palavra foi essa que Jesus entrou dentro daquele barco? Jesus não precisava entrar dentro daquele barco. Jesus poderia ter ficado ali na beira da praia, mas ele queria que todos ouvissem. Então ele entra dentro daquele barco, pede para se afastar um pouco, para que a palavra dele chegasse a todos que estivessem ouvindo. Por isso que é importante você compartilhar a palavra do Senhor, você ser um missionário, porque você não está em quarentena. Para o mundo espiritual, você não está em quarentena. Não está em quarentena virtual, né? Você não está em quarentena virtual. Nós temos a oportunidade de estar ministrando através da rede. Dessa rede. Aleluia, glória a Deus. Temos a oportunidade de estar ministrando através dessa rede, irmãos. Ô, glória! Ah, Jesus entrou naquele barco, irmãos, porque queria que Pedro e quem tivesse com ele não fosse embora. Sabe por quê? Eles estavam lavando as redes para eles irem embora, para eles voltarem para suas casas. Então Jesus pegou aquilo que eles tinham naquele momento, falou: não, vocês não vão embora agora, que eu vou usar esse barco aqui, eu vou usar isso daqui agora. Então Jesus entra naquele barco para não deixar eles irem embora. Porque se Jesus ficasse ali, na beira da praia, pregando, talvez eles fossem rejeitar, porque eles estavam cansados. E como ele conhece todas as coisas, ele falou: não, eu vou entrar dentro daquele barco, porque senão aqueles homens vão embora, e eu preciso falar com eles. Eles precisam ouvir uma palavra minha que vai mudar a vida deles, que vai mudar a história deles, que vai fazer eles homens do evangelho, homens que levam a palavra. Jesus escolheu o barco de Simão, irmãos. Tem um estudo que diz que tinha mais de 4.000 barcos. Jesus escolheu o barco de Simão. E quando Jesus escolhe o barco de Simão, ele alcança outro barco. Quando chama: vem aqui nos ajudar, vem aqui colher junto conosco. Aquelas pessoas também são alcançadas. Tiago e João são alcançados através do que Jesus faz. E levando os barcos para a terra, deixaram todos eles. Não diz assim, apenas Simão, apenas João e Simão. Não, todos deixaram tudo na terra e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Jesus estava com eles, irmãos. Jesus está comigo, está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe por quê? Às vezes temos casa, temos carro, temos dinheiro, mas e o principal a gente não tem? Jesus queria fazer dele pescador de homens, não era pescador de peixes, porque aquilo tudo ia passar, ia acabar. E às vezes nós trocamos de estar fazendo a vontade de Deus para fazer a vontade do homem, para ganhar dinheiro. Às vezes nós trocamos o que Deus tem para nós. Às vezes nós trocamos de levar a palavra, de alcançar famílias, alcançar pessoas através da palavra, pensando no dinheiro. A frustração dele é porque ele não ia ter dinheiro para vender os peixes que ele não pegou. A frustração dele é porque ele ia ter que voltar de novo lá para pescar outro dia, para reunir todo mundo, para ir de novo pescar. E ainda é sem contar que no outro dia eles nem sabiam se ia estar chovendo ou não, se as condições climáticas iam ser boas ou não. Então eles não tinham certeza de nada. Eles não tinham certeza de como ia ser o outro dia. Por isso que eu acredito que ele saiu dali frustrado. Ele saiu não.
Ele estava querendo sair dali frustrado, mas Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou e impediu ele de sair. Quando Jesus chegou, falou: vou entrar nesse barco aqui. Impediu eles de sair. Tá entrando no barco, nos barcos aí. Impediu, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chega, ele impede da gente fazer aquilo que não é pra gente fazer. Sabe? As burradas. Ele chegou na hora certa. Na hora que eles estavam lavando a rede, dizendo: tá na hora da gente voltar pra casa. Jesus chegou como quem não quer nada. Falou: vou usar isso aqui que eu vou pregar para a multidão. Mas quem recebeu a palavra é aquele que estava dentro do barco. Fica dentro do barco, irmãos. O barco hoje representa a igreja. O que Jesus tinha para eles não era ser pescador de peixes, pescador de homens. Jesus falou para eles: segue-me. E o seguiram. Seguiram Jesus. E porque eles seguiram a Jesus, hoje essa palavra chegou até nós. Hoje isso está escrito aqui para as nossas vidas. Mas depois, irmãos, que essa tempestade passar, depois que as coisas se acalmarem, não saia, irmãos, da onde Deus te colocou. Não saia de perto de Jesus. Porque Pedro, ele vai caminhar com Jesus, vai ver muita coisa Jesus fazendo, operando, ensinando, mostrando, realizando. Pedro e os discípulos vão conhecer muitos milagres de Jesus. Mas teve um momento de sua vida que Pedro achou que era o fim, que já tinha acabado, que já tinha dado para ele como discípulo. Quando Jesus se entregou, e sempre que Jesus falava com os discípulos, ele sempre deixava entender que ele voltaria. Mas lá em João, no capítulo 21, a partir do versículo 17, vai dizer assim. Não é ali não. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. João capítulo 21, a partir do versículo 1, vai dizer assim: depois disso, depois que Jesus morreu, que os discípulos começaram a ser perseguidos, que eles começaram a ficar com medo, né? Jesus ressuscitou e apareceu para alguns discípulos. Mas Pedro ainda não tinha visto Jesus. Talvez ele não estivesse nem acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, Genezaré, tá tudo ali, irmãos, é tudo o mesmo lugar. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então,
Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, que estava presente lá no primeiro, na primeira pesca maravilhosa, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Lançou-se ao mar. Irmãos, quero parar aqui. Eles estão ali com medo das retaliações. Ouviram boatos de que Jesus tinha aparecido. Talvez estavam ociosos. Pedro então vai decidir fazer aquilo que ele fazia antes. E quando ele falou: eu vou pescar, alguns acompanhou ele. E Jesus vai aparecer. Ele vai aparecer, irmãos, e vai dizer: tens alguma coisa para comer? E a palavra vai dizer que outra vez eles passam a noite em claro pescando e nada eles apanharam. Só que João se lembrou de que um dia Jesus estava no barco. E Jesus deu uma palavra. Sabe por quê? Porque quando Simão ouviu o primeiro discurso de Jesus, o primeiro ensinamento, João estava presente. O texto dá-nos a entender que João estava presente. Porque quando Jesus fala para ele: lançai do outro lado a rede e achareis, ele se lembra: esse discurso eu conheço, esse ensinamento eu conheço. Aí ele vai dizer para Pedro: é o Senhor. Eu não sei se você tem se distanciado, se você tem se enfraquecido, se você tem se esquecido das promessas que ele te fez. Eu não sei o que tem passado na sua cabeça. Eu não sei se você tem voltado a praticar as coisas qual o Senhor falou que não era para você fazer, porque não é esse o seu chamado. Não é para isso que ele te chamou. Mas alguém ouviu a voz e teve certeza que Jesus estava ali de novo. João ouviu e falou para Pedro: é o Senhor. E ele acredita. Talvez ele se lembra da forma que foi falada, da forma que foi prometida. Ele se lembra do ensinamento de Jesus. E a Bíblia diz que ele vai pular na água, que ele estava nu. Ele pula na água, irmãos. No versículo 8 diz: e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, que praticamente 100 metros. 100 metros, né? 100 metros. E levando a rede cheia de peixes. Eles foram levando a rede cheia de peixe. Vou ser rápido aqui que minha bateria vai acabar. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Jesus estava mostrando mais uma vez que o que eles pegaram ali, eles tinham voltado ali para fazer, era algo só para encher a barriga deles. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Precisou Jesus aparecer para eles para dizer: volta a fazer o que era para vocês fazerem. Não mandei vocês ir pescar. Vou comer com vocês, mas eu não mandei vocês ir pescar. Mandei vocês irem, levar a minha palavra, levar do evangelho. Eu falei para vocês me seguirem, vocês voltaram para o mar. Eu realizei milagres, eu tenho cuidado de vocês. Mas não foi para isso que eu te chamei. O Senhor me impulsiona a dizer aqui nessa tarde: Ele tem realizado milagres na sua vida.
Ele tem mostrado que cuida de você. Mas essa posição não é a posição que Ele te chamou. Não é aí que Ele te quer. Ele tem suprido, mas não é aí que Ele te quer. Volta. Volta para Ele. Volta para Ele o mais rápido possível. Depois Ele vai conversar com Pedro. E o diálogo entre eles é muito lindo. Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Depois ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E depois mais uma vez Jesus vai perguntar para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você ama Jesus? Pergunta para ele, a pergunta para mim e para você nessa tarde: se você ama, não faz o que é para você fazer. Cuida, ministra, zela, tem amor pelas almas. Porque Jesus vai falar com Pedro, irmãos, e Pedro vai olhar para dentro dele e vai ver quando Jesus precisava de mim, quando a palavra precisava ser ministrada. Eu tô falando com crente aqui, irmãos. Eu tô falando com você que tem fugido, irmãos. Eu tenho falado com você que tem se calado diante desse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Eu tenho falado com você que tem tido medo, que tem tomado o teu barco, tem tomado rumos diferentes. E pessoas têm ido na tua onda, como fez aqui. As pessoas têm olhado para você e têm dito: vou pescar também com você. Porque se você não crê, eu também não creio. Se você acha que é assim, eu também acho que é assim. Olha a importância que você tem. Jesus falou para ele: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Cuida. Cuidado não é só para mim, não é só para o pastor, é para você também. Essa palavra é para mim e para você nessa tarde. Sai do mar. Fica no barco, que representa a igreja. Mas sai daí do mar. Porque o que você está à procura agora, Deus pode te dar aonde Ele quer te colocar. O que você acha que você tem falta hoje, Deus pode te dar quando você estiver na posição que Ele quer que você esteja. Você ama Jesus de verdade? Como Ele perguntou para Pedro: tu me amas? Pedro falou: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E a gente vai ver a história, nós vamos ver a vida dele mudar. E é assim que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Para de ir para lugares que o Senhor não te mandou. Mesmo sabendo que você tem sido abençoado. Mesmo sabendo que Deus tem te guardado. Que Deus tem suprido. O Senhor fala para alguém nessa tarde: eu tenho cuidado, mas não é aí que eu te quero. Eu tenho estado com você, mas não é aí que eu quero que você esteja. Não é fazendo isso que eu quero que você esteja fazendo. Essa é a palavra para a minha vida e para a tua vida nessa tarde. Se coloca em posição em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Que você seja abençoado, tocado por essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado e seja uma bênção. Que Deus abençoe e prospere sobremaneira a tua vida nessa tarde. Vou desligar porque meu celular tá acabando a bateria. Mas que todos os irmãos que entram na live sejam abençoados. Seja abençoado Ricardo, Maílson, Alexandre, Cibele, Luane, Viviane, Jane Kelly, Silvio, William, família da Silvia, João Henrique, Solange, o Luiz, Sandra Glauter, Edelson, Lilian, Tamires, Érica, Gabriel,
Nair da Costa, Luizinho, Dylan, Débora, Lídia, Nanda, Thaisa, Isabelle, Fabiana, Pastora Lúcia, Leia, Neuza, Silvia, vários jovens hoje. Irmão, seja abençoado. Deus abençoe sua vida. E às 20 horas estaremos na live novamente. Seja uma bênção. Que todos os lares sejam impactados pela palavra do Senhor e receba a proteção do Altíssimo sobre a sua vida. Alcance a tua saúde, minha dor de estômago passou. E o nome Aleluia, glória a Deus. Seja glorificado para todos sempre. Amém. Boa tarde com Jesus. Amo vocês.